São 12 horas e 30 minutos, nós vamos ao vivo para o Corpo de Bombeiros. Mais de 90 ocorrências durante o carnaval. Vitória Costa está lá. Vitória, a maioria dessas ocorrências, houve afogamento. Eu lembro que houve um afogamento, infelizmente, com a morte lá na cidade de Canidé do São Francisco. Você vai trazer agora as informações. Uma ótima tarde para você. Mais uma vez, uma ótima tarde, Fábio, também a todos que nos acompanham. Pois é, diversas ocorrências e os afogamentos se destacaram mais uma vez. A gente sabe que nesse período de carnaval, de longos feriados, as pessoas costumam tomar banho em rios, em praias. Então, justamente por isso que o Corpo de Bombeiros realiza essa operação com o objetivo de atender essas vítimas de afogamentos, de traumas, também combater e prevenir incêndios, fiscalizar áreas de risco. Para a gente trazer aqui mais detalhes sobre esses números, vamos conversar agora com o Tenente Acruz, ele que é porta-voz aqui do Corpo de Bombeiros. Primeiro, começa contando para a gente, boa tarde, sobre esses números, entre os principais casos, afogamentos, né? Mas além disso, quais outros casos também se destacaram? Boa tarde a todos. Nesse período de carnaval, o Corpo de Bombeiros reforçou o efetivo com 418 militares, né? Pensando justamente nessas áreas de banho, onde a presença do público é maior, e aí para tentar evitar o maior número de afogamentos. Além dos afogamentos, nós tivemos atendimento pré-hospitalar, acidentes com animais marinhos, né, queimadura por caravelas. Então, tivemos algumas ocorrências de resgate veicular também. Mas no tocante ao período de carnaval no ambiente aquático, realmente os afogamentos chamam a atenção, né? Foram 32 afogamentos e, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, um dos principais fatores de risco para o afogamento é justamente o comportamento de risco do banhista, né? Que é o banhista ele entrar em área proibida, né? Ele não saber nadar e querer entrar. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros atuou de forma mais incisiva na prevenção, né? Então foram feitas mais de 2.100 prevenções reativas, que é quando o Corpo de Bombeiros, militares do guarda-vidas, eles orientam a população, os banhistas ali de um possível afogamento, de uma corrente que esteja mais forte, tirando as pessoas daquele lugar que está se expondo a um risco. Então, registramos aí, além dessas 2.100 prevenções, 32 afogamentos. Infelizmente, tivemos 2 óbitos desses 32 no município de Canidé, que também eram em áreas que estavam identificadas como de acesso proibido, perigo, risco de morte, uma dessas áreas cercada, né, com uma cerca proibindo o acesso. E, infelizmente, os banhistas entraram, foram retirados já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Infelizmente, essa região de Canidé tem acontecido muitos fatos como esse, né? Afogamentos, inclusive muitos envolvendo óbitos. Sim, a área de Canidé, a área de rio, eu sempre digo, o rio é traiçoeiro, né? Então, ele tem redemoinho, tem uma correnteza, o rio não está parado, ele tem seus riscos também. E aí, quando você junta a pessoa não saber nadar, como foi o caso de um dos óbitos que teve, você mistura a ingestão de bebida alcoólica, que é outro fator de risco altíssimo para afogamento, então realmente cria-se um cenário que leva a um provável óbito, e aí, infelizmente, é uma vida perdida. Sobre esses números, no total houve uma redução em comparação a anos anteriores? No total de ocorrências, o Corpo de Bombeiros registrou 95 esse ano, em comparação ao ano passado foram 98, né? Então reduzimos um pouco. Infelizmente, no tocante a afogamentos, a gente pulou do número de 5 para 32 afogamentos. E, repito, isso está muito atrelado ao comportamento do banhista, né? De não respeitar. A gente tem ali na Coroa do Meio, na região das Pedras, né? Encontro do rio com o mar. A gente sabe que é a praia mais perigosa do nosso estado. Os banhistas insistem em nadar naquela área, por exemplo. No final de semana, 4 crianças iam sendo vítimas de afogamento, né? Esperam o Corpo de Bombeiros passar com a viatura, sobem nas pedras e pulam, estão se expondo a um risco, né? Infelizmente, a gente tem nossos pontos base bem distribuídos, né? A gente reforçou o efetivo, principalmente pensando onde a gente vai ter maior concentração de banhistas, né? Um público para esses ambientes aquáticos. Mas enquanto a população não compreender que não tem como entrar naquela área que está sinalizada, que é um risco, a gente infelizmente vai continuar tendo esses casos de afogamento.
Pois é, e por fim, diante dessas informações, também nessa crescente no número de afogamentos que foi registrado agora comparado com o ano anterior, quais orientações a gente pode deixar, sobretudo para pessoas que inclusive não sabem nadar e muitas vezes entram na água? Como a gente falou, um dos principais fatores de risco é o comportamento, né, do banhista. Outra, ingestão de bebida alcoólica. Então, a gente diz, se vai dirigir, não beba. Se vai entrar no mar, no rio, também não beba. O álcool ele vai produzir uma diminuição do reflexo, então você vai ter dificuldades na hora de nadar, de tentar sair de um buraco, de tentar sair de uma correnteza, né? Então, de uma vala, de um valão. Esses comportamentos devem ser observados pelos banhistas. Vale lembrar, criança, a gente teve alguns casos de afogamento de criança também nesse período de carnaval. A criança tem que estar sempre à distância de um braço, não pode ficar mais distante que isso. Crianças devem usar roupas com um colorido mais chamativo para fácil identificação, né? Então são esses cuidados que a gente sempre reforça e principalmente não entrar nas áreas que estão demarcadas como perigo, né? A gente sabe que tem a enchente, a vazante ali da maré e a depender da hora que isso acontecer, se você estiver é uma piscina, está tranquilo, mas a depender de como a maré se comporte, vai virar um risco depois, né? Então, além desses 32 afogamentos, nós tivemos também 15 resgates. É aquela situação em que a vítima ela está quase se afogando, né? Ela não chegou a se afogar ainda, mas o banhista, o socorrista, o guarda-vida, ele percebe que a vítima está sinalizando, está sem conseguir retornar, e aí de imediato a gente consegue entrar e retirar essa vítima. Seriam mais 15 casos aí de afogamento que, pela agilidade do guarda-vidas, a gente conseguiu reduzir. Muito obrigada, então, pelas informações, também pelas orientações para a população. Fábio. Ok.